Exato. Então, vou começar falando um pouco sobre a epidemiologia do traumatismo crânioencefálico, né? A gente sabe que o traumatismo crânioencefálico é uma causa importante de morte e de incapacidade no mundo, né? Ele é uma causa bem marcante de morte em jovens adultos, principalmente em indivíduos com menos de 45 anos. E aqui no Brasil, mesmo com... Voltando, aqui no Brasil, a gente não tem muitos dados, né, acerca da epidemiologia do traumatismo crânioencefálico, né? Tem mais estudos regionais, mas um estudo mesmo que abranja, né, todos os dados de todas as capitais, né, de todos os estados, ainda realmente tem falta. Mas do que eu procurei, eu vi que de 2008 a 2012, a gente teve 125.500 internações no Brasil devido a traumatismo crânioencefálico, que dá esse total de 65,7 admissões por 100 mil habitantes ano. Esse número é menor que o número dos Estados Unidos, que o número do Reino Unido, só que não é um indicativo de que no Brasil a gente tem uma taxa menor de acidentes ou desse tipo de trauma. Na verdade, é porque tem vários fatores, né, para chegar nesse número, que aqui no Brasil vai incluir o quê? A subnotificação, né, que a gente tem esse problema não só nessa área, mas também para notificação de várias outras patologias. Tem a questão também do tempo de atendimento, né, desde os primeiros socorros até a chegada na urgência. Tem a questão desse atendimento inicial ao paciente, né, que muitas vezes ele não passa ele não recebe os primeiros socorros, acaba morrendo no local, ou os primeiros socorros, o pessoal não é bem preparado, bem treinado, e acaba que tudo isso atrapalha para essa admissão desses pacientes nos hospitais, né? Mas o que a gente vê em todos os trabalhos, seja a nível nacional ou regional, é que a maioria dos pacientes, né, dos indivíduos que sofrem esse tipo de trauma, são do sexo masculino, e fica nessa média de 80%. Em alguns locais de trabalhos regionais pode até passar, como no Instituto do Ceará, que eu vi que 88% dos pacientes eram do sexo masculino, né? Principalmente nessa faixa de jovens adultos, ali 25, 30, 40 anos. As principais causas são por quedas, né? Ou quedas de alturas, ou quedas de própria altura, porque a gente também tem uma parcela da população acima de 70 anos que também sofre traumatismos. Alguns também a faixa das crianças que também sofrem isso. Mas a causa principal são os acidentes de trânsito, né? Os acidentes envolvendo motocicletas, justamente pelo sexo masculino, porque eles que estão mais incluídos nesses encargos, né, que utilizem motocicletas, outro tipo de transporte. E tem a questão também da violência, que é um ponto a ser levantado, que também gera traumatismos, e o sexo masculino também está mais incluído. Acima dos 60 anos, a gente vê uma prevalência maior no sexo feminino, mas isso é decorrente da população dessa faixa etária, né, é mais composta por mulheres. E em relação à gravidade, os dados são indefinidos, porque também existe uma dificuldade em se avaliar o traumatismo crânioencefálico pela escala de Kohn, né, de Glasgow, que é utilizado para dar essa gravidade. Alguns locais fazem mal feito e outros locais nem fazem. E por isso é um problema de saúde pública, porque, vamos dizer assim, estima-se que existem mais de 1 milhão de pessoas com sequelas de traumatismos crânioencefálicos no Brasil, e essas sequelas, elas vão dar essa limitação funcional e tornar aquelas pessoas incapacitadas para realizar trabalhos. Então, eu estou retirando uma população economicamente ativa do mercado. E isso gera prejuízos, né, para a economia do Brasil. Além dos gastos com a internação e com todo o processo que o paciente passa, né, no ciclo de atenção. Aqui é só mostrando um gráfico
de estatísticas nacionais, em que a gente vê o número de mortos, né, em acidentes de trânsito fica nessa faixa de 40 mil, né, em todos os anos. E a gente vê também as indenizações do DPVAT, ou seja, sinal que as pessoas sofrem lesões incapacitantes, né, de alguma forma. Então, são números preocupantes. Aqui outro que mostra os feridos graves em acidentes de trânsito, a linha vermelha, né, das internações no DataSUS. E a gente vê os seguros por invalidez no DPVAT, que são superiores, né, aos feridos graves. Mais uma vez, corroborando para essa parte de retirar pessoas, né, poderiam estar trabalhando, contribuindo economicamente, mas devido a esses acidentes, eles são retirados do mercado de trabalho. Então, agora, entrando propriamente no assunto, né, o que é o TCE? O traumatismo crânioencefálico, ele é definido como qualquer agressão, né, gerada por forças externas, que são capazes de ocasionar lesão anatômica ou comprometimento funcional de estruturas do crânio ou do encéfalo. Ou seja, qualquer agressão, qualquer força que seja gerada sobre o crânio, né, e nem propriamente apenas sobre o crânio, mas também lesões bucomaxilofaciais que venham a lesar, né, o encéfalo, a massa encefálica, elas entram nessa gama do traumatismo crânioencefálico. Então, muitas vezes, eu tenho uma simples queda, né, eu bato a cabeça em apenas um local, mas é sempre importante avaliar que o traumatismo crânioencefálico, ele provoca um acometimento difuso do sistema nervoso central. Isso porque eu tenho mecanismos de lesão, que a gente vai ver mais à frente, que acabam mexendo, né, com toda essa estrutura que está ali resguardada dentro do crânio. E esses diferentes mecanismos de lesão, eles vão gerar também lesões neurotraumáticas, né, focais ou difusas, que a gente também vai ver um pouco mais à frente. Quanto à classificação, que eu havia falado mais anteriormente, a classificação do traumatismo crânioencefálico, ela é feita a partir da escala de Como de Glasgow. E pela escala de Como de Glasgow, a gente vai conseguir, né, estratificar o traumatismo em leve, moderado ou grave. Eu retirei esse quadro aqui da internet, né, ele fala em linhas gerais a condição do paciente, mas é importante para a gente ver a pontuação, né, do Glasgow que o paciente tem. Então, quando ele possui, na escala de Como de Glasgow, um Glasgow de 14 ou 15, ele tem um TCE leve, né, que é a maioria dos casos que ocorrem no Brasil. Quando o Glasgow é de 9 a 13, ele já tem um TCE moderado. E de 8, né, decrescendo até 3, que é o mínimo, a gente vai ter o grave. Decorrentes, né, do traumatismo, enfim, os efeitos traumáticos, para gerar um traumatismo, eles podem ser dessas duas formas, né, ou por impacto direto, a pessoa cai da própria altura e bate a cabeça no chão. Então, aquilo dali vai gerar impacto direto, né, no crânio da pessoa. E também os efeitos podem ser por esse efeito de aceleração e desaceleração, que é o efeito inercial. Então, essa força gerada na queda faz com que meu cérebro balance, né, dentro da caixa craniana, e isso também vai gerar vários mecanismos de lesão. Ou seja, quando eu junto a força do impacto e esses efeitos inerciais que vão ser gerados no encéfalo, eu vou ter esses mecanismos de lesão, que podem ser, né, o golpe, que é justamente decorrente desse impacto direto. Ele tem um contragolpe, que é decorrente do impacto direto, só que as lesões não vão ocorrer no local onde vamos dizer assim, o cérebro se chocou no ponto do impacto. Ele vai se lesar diametralmente oposto. Ou seja, se eu bato com a cabeça na minha região frontal, devido a esse movimento, né, de inercial, esse movimento do cérebro, eu também posso desenvolver uma lesão na minha região, né, occipital, essa é a minha região posterior. Além disso, a gente tem um impacto interno das diferentes estruturas, justamente porque as estruturas cerebrais, elas estão alojadas em fossas
E essa aceleração, que é provocada devido à força do movimento, ela promove o deslizamento dessas estruturas sobre essas fossas, principalmente a fossa anterior e a fossa média. Esse deslizamento dessas estruturas podem lesar, né, o pâncreas cerebral, o córtex. Afinal, eu tenho uma estrutura que é mole, estou falando, né, do encéfalo, deslizando ali sobre uma estrutura óssea. E eu tenho o sharing, né, que seria a tosquia ou cisalhamento, em que essa força também vai acabar lacerando, né, vasos, axônios e neurônios, enfim. Aqui mostrando os mecanismos de golpe, de contragolpe, que aqui no exemplo é de um acidente automobilístico. Então, quando o indivíduo ele bate o carro, essa força que é gerada acaba, né, balançando as estruturas dentro da caixa craniana e vai fazer com que o cérebro se choque, né, contra a caixa craniana, tanto no ponto da lesão quanto no ponto diametralmente oposto. E isso vai gerando as lesões de golpe e de contragolpe. Está todo mundo acompanhando, certo? Beleza, Igor. Ok. Aqui nesse exemplo a gente vê o deslizamento das estruturas internas sobre as estruturas ósseas, que também vão provocar lesão, justamente porque a aceleração das estruturas é diferente. Aí esse deslizamento, né, esse atrito entre as estruturas também vai provocar lesão. Eu não tenho essa lesão apenas por arraste, mas esse movimento brusco pode também gerar vacuolizações, né, no lado oposto, que também são prejudiciais, também provocam lesões, né, na massa cerebral. Aqui, demonstrando nesse movimento de aceleração e desaceleração do cérebro, que pode levar a essa ruptura, né, ao cisalhamento de estruturas vasculares, também de estruturas neuronais, no caso aqui dos axônios, mas isso vai ser explicado mais posteriormente. Então, a gente chega a esses tipos de lesão que elas podem ser divididas, né, classificadas quanto ao seu tipo. A primeira divisão é que elas podem ser primárias ou secundárias, justamente porque as lesões primárias são aquelas que ocorrem diretamente da lesão que o indivíduo sofreu, né, daquele trauma. Então, ele bateu a cabeça, fraturou a caixa óssea, né, e um fragmento desse osso acabou lacerando uma artéria, né, ou um vaso, enfim. Já as lesões secundárias são aquelas que ocorrem depois que o trauma já ocorreu, né? Então, são resultado dessas lesões, que pode ser hipotensão, hipóxia daquela área, né, hipoglicemia, o hematoma que pode ser gerado, vai ter um efeito, vai provocar cones de pressão, que vai acabar gerando herniações, enfim, são complicações secundárias, né, do que ocorreu primariamente. E o outro tipo de divisão são em lesões focais e lesões difusas, que a gente tem as lesões focais, né, os hematomas, hematoma extradural, subdural, que aqui a gente tem um subdural agudo e o subdural crônico. Temos a contusão cerebral, o hematoma intracerebral, né, também tem os higromas. E quanto às difusas, a gente tem a lesão axonal difusa, né, o LAD, o brain swelling e a hemorragia subaracnoide traumática. Falando das lesões focais, a gente dá início ao hematoma extradural. O hematoma extradural, né, ele é uma coleção sanguínea que é situada entre a tábua óssea interna e a dura mater. Ele é raro em crianças menores de 2 anos e 60, justamente porque ele está mais presente ali nos indivíduos, né, de meia idade e os jovens adultos. Ele é bem mais comum na região temporal e na região frontal, justamente porque na região temporal, pela aquela característica do osso ser escamoso, eu tenho ali uma maior fragilidade. Então, ele acaba sendo mais suscetível às lesões que podem vir de um trauma.
Por isso é mais comum na região temporal, né? Decorrente de lesões por impacto direto. E essa lesão vai acabar gerando ali uma laceração, né, um rompimento da artéria meningia média, que são as estruturas que passam nesse local. Veia meningia média, veias diploicas, dependendo da localização também os seios venosos. Então, esse rompimento, por exemplo, a diástase, né, de uma estrutura óssea, ela pode acabar cortando ou pinçando, de repente, a artéria meningia média, né, que é o que ocorre mais de 50% das vezes, é a ruptura da artéria meningia média. Isso vai acabar produzindo ali um extravasamento do sangue, a provocar esse hematoma. Esse hematoma cresce rapidamente e provoca um efeito de massa, né, que acaba das estruturas cerebrais e vai gerar a sintomatologia, né, que o paciente vai ter. Então, no quadro clínico, a gente vai ter, primeiramente, né, essa perda de consciência inicial, seguido de recuperação. Então, o paciente ele leva um acidente de moto, né, ele bate a moto, cai no chão, bate a cabeça, aí ali ele apaga, depois de alguns segundos ele se levanta, como se tudo estivesse bem. Então, esse é o chamado intervalo lúcido, né, que pode durar aí de 6 a 8 horas, em que o paciente justamente perde a consciência e se recupera, só que ele vai estar, né, predizendo um período depois de piora, porque ele vai ter a piora do nível de consciência, e junto disso ele pode, né, ter outros sintomas, outros sinais. Então, podem aparecer os déficits motores, como a paresia, né, contralateral à lesão, assimetria de reflexos, alterações de linguagem, alterações de pupila, com a midríase unilateral, que é justamente devido ao efeito de massa do hematoma, acaba provocando, né, cunhos de pressão, que geram herniações, né, de juncos, e isso acaba comprimindo o nervo oculomotor e gera essa midríase. A midríase unilateral, mas também pode ocorrer a midríase, né, contralateral, também devido ao efeito de massa, que aí já é o fenômeno do Kerman. Esse hematoma, como ele cresce rapidamente, ele pode acabar gerando um efeito de massa tão grande, né, que aumenta a pressão intracraniana, né, isso com a evolução, um certo tempo de evolução, e pode acabar também provocando essa tríade de Cushing, né, que a gente vê justamente nesses casos de hipertensão intracraniana. Então, o paciente vai começar a desenvolver a bradicardia, a hipertensão arterial, vai alterar o padrão respiratório, isso significa que o hematoma está crescendo rapidamente e já está ocupando um grande espaço. Aqui também eu coloquei otorragia, hematoma retroauricular, né, que é o sinal de Bethel, e o orbitário, que é o sinal do Guaxinim, que a gente associa geralmente a fratura de base de crânio. Mas, enfim, essas lesões no traumatismo crânioencefálico podem, né, e geralmente estão associadas. Então, também podem aparecer, nesse caso, né, o paciente pode ter uma fratura, né, da base do crânio, uma fratura mais superior, né, essa região temporal, e acabar tendo esses sinais que vão corroborar, né, para esse desfecho final. E raramente eles vão apresentar sintomas depois da primeira semana, né, de evolução desse hematoma. O diagnóstico. Então, nesse caso do diagnóstico, uma radiografia simples ela pode ajudar, porque ela pode detectar uma fratura em 90% dos casos, né? E se eu tiver uma fratura aberta da caixa craniana, e essa fratura for a geradora, né, do sangramento, enfim, do hematoma. Mas o exame de escolha para esse caso, e também, como já vi, para muitos outros, é a tomografia computadorizada, que nela a gente vai conseguir, né, ver esse padrão que a gente está vendo aqui, que a gente vai ter essa lesão biconvexa, né, hiperatenuante, porque ela está com a densidade maior que a do parênquima devido ao sangue, né, que extravasou para essa região. E é justamente essa massa que vai crescendo e vai empurrando as estruturas.
Nessas imagens a gente consegue ver que ele já promoveu o desvio da linha média, né? Já também apagou os ventrículos do lado da lesão, né? Os ventrículos do lado esquerdo. E o tempo para o diagnóstico aqui é essencial, justamente porque ele tem uma evolução rápida, ele pode gerar esse efeito de massa que vai gerar herniações, né? E essas herniações podem lesar o tronco encefálico e eu vou tendo uma piora do quadro geral do paciente. No que se refere ao tratamento, né? O tratamento aqui é cirúrgico, porque, enfim, é um quadro que pode piorar rapidamente e para eu estancar esse sangramento, né, para eu retirar essa massa ali que está comprimindo as estruturas cerebrais, eu tenho que ter esse acesso, né, direto às estruturas cerebrais. Então, a maioria dos pacientes é estabilizada inicialmente com unital e hiperventilação, mas o procedimento mesmo é a craniotomia, né, imediata, para eu poder esvaziar esse hematoma e fazer a hemostase dos vasos sangrantes. Aqui nessas imagens a gente consegue ver né, essa coleção aqui, que é a coleção sanguínea do hematoma, e essa seta verde, ela está apontando para a artéria meningia média, né, que foi o foco do corte e o foco do sangramento. A lesão na artéria meningia média foi gerada por essa fratura aqui nessa foto de baixo do osso temporal, a seta preta está apontando para ela, que essa fratura no osso temporal gerou, né, esse corte, essa laceração na artéria meningia média e acabou provocando esse hematoma extradural, né, ou epidural. Em relação ao prognóstico, a mortalidade, ela gira em torno de 15%, né, mas justamente ela pode aumentar porque o tempo perdido piora o prognóstico. Então, o tempo do paciente ter o atendimento inicial e ser, né, ser estabilizado e ser levado para o hospital, o tempo que ele passa no hospital desde a entrada, né, a realização da tomografia e entrar na sala de cirurgia, tudo isso, né, é essencial para o desfecho final do quadro, né, para as sequelas que o paciente pode vir a ter. Então, passando para o hematoma subdural, o hematoma subdural, ele também é uma coleção sanguínea, né, só que ele é entre a dura mata e a aracnose, né, no espaço subdural. O sangue ele vai se acumular ali. Aí eu tenho uma divisão, né, que eu tenho hematoma subdural agudo, em que os sintomas eles surgem até 3 dias, né, após o trauma. Os subagudos, que vão de 3 dias ali até 21. E os crônicos, que são os sintomas que se iniciam após as 3 semanas. Didaticamente, os livros já dividem mais em agudos e crônicos, né? O subagudo ele fica ali no limbo. Então, ao hematoma subdural agudo, ocorre que ele acontece, né, em aproximadamente 7,4% dos pacientes que sofreram um TCE grave. E aqui também a gente vê a importância do tempo de atendimento, que é a sobrevida de pacientes que sofreram, né, um TCE grave e estão produzindo esse hematoma subdural agudo. Se eles têm um atendimento menor que 4 horas e um Glasgow, né, maior que 4, eles têm uma sobrevida de 65%. Mas se eu já postergo, né, esses procedimentos de atendimento para mais de 4 horas, a mortalidade já sobe na casa dos 90%. Então, o tempo é essencial para lidar nessas situações. O hematoma, nesse caso, subdural agudo, ele não é biconvexo como o do epidural. Ele pode ser laminar ou pode ser volumoso, que também vai provocar o efeito de massa e acabar gerando, né, sintomas neurológicos focais e todos os outros problemas que esse efeito de massa pode provocar. Eles são causados pelos efeitos iniciais da aceleração e desaceleração. Justamente porque esse balançar do cérebro dentro da caixa craniana acaba lesando, né,
essas veias em ponte, que são veias que estão passando nesse espaço subdural para poder desembocar no seio venoso. Então, eu acabo lacerando essas veias em ponte e o sangue, né, esse sangue venoso começa a jorrar ali no espaço subdural e ele vai enchendo, vai acumulando, também mais frequente nessa região temporal e região frontal. O quadro clínico, ele é variável, justamente não tem algo patognomônico, porque ele pode estar associado a outras lesões. Então, um paciente, né, pode ter uma contusão cerebral e um hematoma subduragudo, associado com uma epidural, enfim. Depende justamente da gravidade do que foi, né, o traumatismo e como ele foi gerado e da força que foi aplicada ali. Mas o paciente, né, pode apresentar em coma, né, os sinais neurológicos de lesão focal. Ele pode apresentar as posturas patológicas, né, a decorticação, postura de decorticação, uma postura de descerebração, e também pode apresentar esses distúrbios neurovegetativos. Então, ele pode começar a apresentar padrões cardíacos e pulmonares que vão dar esse início, esse prenúncio de distúrbios neurovegetativos. Em relação ao diagnóstico, se a radiografia já ajudava no caso do hematoma epidural, né, porque ele poderia identificar uma fratura, aqui ela já não ajuda tanto, porque menos de 50% dos casos tem uma fratura associada, justamente porque o efeito não é aquele impacto direto, e sim a aceleração e a desaceleração provocada pelo impacto. Então, a tomografia computadorizada é o exame de escolha, e aqui a gente vai ter o que? Uma lesão hiperatenuante, né? Essa região aqui esbranquiçada, nessa forma côncava ou convexa, essa forma de meia-lua. Aqui, no caso da foto, a gente tem essa lesão, né, bem extensa e bem densa, né, hiperatenuada, no lado direito. E isso pode provocar sintonia, né, déficit motor, contralateral, e também os outros sintomas que eu já citei. Como eu disse, normalmente pode vir com lesões associadas, 15 a 20% são bilaterais, ou seja, eu posso ter 2 hematomas subdurais, né, um de cada lado. Então, nesse caso da foto, o hematoma gerou um efeito de massa e acabou, né, apagando o ventrículo do lado direito. Mas eu poderia ter 2 hematomas subdurais que provocam um efeito de massa que iriam diminuir, né, o tamanho total dos 2 ventrículos. Isso também pode acontecer. E pacientes, né, da faixa intermediária, ou em pacientes que têm hematócrito baixo, né, ou devido a alguma discrasia sanguínea, eles podem ter essa imagem, ao invés de hiperatenuada, pode estar hipo ou iso, né, densa, justamente devido a esse problema da discrasia sanguínea. O tratamento. O tratamento aqui também é cirúrgico, a gente tem a craniotomia ampla, para poder fazer a drenagem do hematoma. Aqui nessa imagem, eu gostaria que vocês observassem que o hematoma subdural não se trata diretamente desse sangue aqui que a gente está vendo. Essa meninge que a gente está vendo, meio azulada, é a dura mater. E ela está azulada justamente porque o sangue, né, a coleção sanguínea está por baixo dela. O sangue é justamente mais escuro porque é um sangue venoso, né, está pouco oxigenado. Aí, na craniotomia, a gente vai ter que drenar esse hematoma, fazer a hemostasia dos vasos sangrantes, né, retirar também o parênquima contuso, como eu disse. As lesões podem vir associadas, então, se também ocorrer uma contusão cerebral, né, uma área de necrose ali, eu também vou retirar essa área. Após o procedimento, a instalação de um monitor de pressão intracerebral,
E em relação ao prognóstico, a gente tem aqui uma mortalidade acima de 50%. Então, o prognóstico não é mais incerto. É um tipo de lesão que gera sequelas, então incapacita muitas pessoas. E essa gravidade do prognóstico depende justamente da lesão primária que ocorreu, né, da gravidade dessa lesão. Quanto mais grave foi a lesão primária, né, mais grave vai ser esse desfecho do hematoma subdural agudo. Já no hematoma subdural crônico, né, são essas coleções líquidas que vão produzir sintomas semanas a meses depois do traumatismo. Então, a gente viu lá na divisão que é a partir de 21 dias, né, a partir de 3 semanas, que eu vou classificar esse hematoma subdural como crônico, e a partir disso que ele pode gerar a sintomatologia. Nesse caso, né, o hematoma subdural crônico, ele pode acontecer aqui, né, na verdade, de 25 a 50% dos casos de hematoma subdural, eu vou ter uma história de traumatismo que passa despercebido. Então, por isso que ele é frequente em recém-nascidos ou pessoas após os 50 anos, né, mas com uma média de idade, né, acima de 61, em que justamente aqui eu vou ter as quedas de própria altura, no caso das crianças, né, ela, por exemplo, caem de pequenas alturas, né, caiu da cama, caiu do berço, e muitas vezes essa queda gerou um traumatismo, mas que passa despercebido, e vai gerar, né, o início com a coleção sanguínea pequena, o mecanismo do sangramento também é o mesmo do hematoma subdural agudo. Ele começa com essa coleção sanguínea pequena que ou passa despercebida, ou também não é captada, né, em algum exame de imagem. E essa coleção sanguínea, ela vai crescendo, né, esse coágulo vai crescendo, o sangue vai se hemolizando, e esse coágulo, ele vai acabar sendo envolto por uma membrana fibrosa, e nessa membrana também eu vou tendo a formação, né, de neovasos, né, de capilares friáveis, que tudo isso vai corroborar, né, vai somar para eu ter o crescimento desse coágulo. Então, essa membrana ela vai funcionar como uma membrana semipermeável. Então, eu acabo tendo a passagem progressiva de água, né, do líquido, e ressangramento desses capilares que acabam alimentando o crescimento do coágulo. E por isso eu tenho um crescimento lento, né, até ele acabar gerando também um efeito de massa, que vai comprimir as estruturas cerebrais, e aí sim eu vou ter o aparecimento dos sintomas, né, desse quadro de hematoma subdural crônico. Em relação ao quadro clínico, como eu disse, os sintomas eles vão ser relacionados com um aumento da pressão intracraniana, justamente porque eu tenho esse coágulo crescendo, ocupando o espaço da massa cerebral, e isso acaba aumentando a pressão intracraniana. Em crianças, como a sintomatologia da pressão intracraniana. Ela vai apresentar sonolência, a prostração, vômitos, né, a dificuldade para comer, para falar, perda de peso. Eu vou ter aumento do perímetro cefálico, né? Afinal, as estruturas ainda não estão bem fechadas. E convulsões. E importante aqui das convulsões que elas podem ser o primeiro sintoma, né, o primeiro sinal que pode aparecer aqui nos indivíduos, né, de faixa etária primária. E em adultos, eu também posso ter as convulsões, né, uma cefaleia persistente que piora com os movimentos da cabeça, modificações do humor e do comportamento, posso ter alterações da marcha, e também é comum essa bilateralidade dos sinais neurológicos, porque é comum ter hematoma subdural crônico bilateral. Essa imagem aqui, eu retirei do site, né, do Radipart, da Unicamp. Eu gostaria até que o professor me corrigisse, talvez, se eu coloquei ela errada, que aqui é um hematoma subdural, né, de uma criança, por ele estar assim, tão bem aderido e a arquitetura tão bem preservada, né, mesmo sendo pós-mortem, eu inferi que ele seria um hematoma subdural crônico. Gostaria que o professor corrigisse, ou então falasse que é sim um hematoma subdural crônico.
Oi, Oi, Igor, professor. né? Isso. Sua dúvida em relação ao hematoma subdural crônico? É, Desse eu- slide ou a definição? na verdade, é mais em relação a essa imagem, né? Eu retirei do site da Unicamp e lá simplesmente falava hematoma subdural. Tá. Mas, por eu ter visto que a arquitetura estava preservada, né, eu inferi que é um hematoma subdural crônico. Por causa. É que assim, essa peça está fixada, entendeu? É difícil se falar. Difícil definir, porque pela definição histopatológica de hematoma subdural crônico, com a cápsula de fibrina, com a arquitetura já formada e compressão do parênquima cerebral, que se mantém mesmo após você remover o mesmo, agora nesse estado é difícil definir. Parece. E Sim. outra coisa, indiretamente, o aspecto do cérebro, né? Um cérebro meio cheio, um aspecto de cérebro jovem, não é? Não parece ser um cérebro tão atrófico. Óbvio, isso Esse é um cérebro é sinal de uma indireto. criança. Então é mais provável que seja subdural agudo isso aí. Por que você achou que era crônico? Eu inferi que no subdural agudo, ele não ia ficar com essa arquitetura assim tão bem feita, né, que seria gerado pela cápsula aqui do crônico. Mas é que essa cápsula, difícil, essa pseudocápsula, na verdade, né? Que é a pseudocápsula do hematoma subdural crônico, num paciente, numa peça, vamos dizer assim, numa peça pós-mortem, ela tende a ficar fixada, assim, é difícil você falar que isso é uma arquitetura. O aspecto do subdural agudo é exatamente isso, é um aspecto solidificado também, né? Ele é solidificado, semelhante até essa imagem aqui. Esse aspecto da preservação da estrutura, pode te enganar, porque aqui é uma peça pós-mortem, não dá para fazer esse raciocínio numa peça pós-mortem, não. Para mim, isso é Certo. agudo. Até por conta, assim, idade. Aí tu falando que é criança, fala mais a favor ainda, mas dá para saber que é um cérebro cheio, que não é cérebro de idoso, não é cérebro de Sim. pato-pato, de getilista. Então, mas nenhuma dessas características é 100% fidedigna, entendeu? Você tem que ver o contexto. Ok. Mas se eu fosse apostar, essa é aguda. Certo. Como o professor até bem lembrou, aqui no hematoma subdural crônico, né, ele também é mais frequente, como já disse, em crianças e também na faixa das pessoas, né, da idade, e alcoolistas crônicos, ou pessoas com outros problemas, como ele falou aí, hepatopatas, eles possuem uma facilidade maior para desenvolver um hematoma subdural crônico. Quanto ao diagnóstico, a tomografia, né, é a primeira opção ali para a gente ver, né, para poder visualizar o hematoma subdural crônico. E aqui a gente vai ver uma lesão côncavo-convexa e isso hipoatenuante. Então, na imagem, se vocês notarem bem, a gente tem essa lesão, essa imagem de meia-lua, né, nessa região frontotemporal direita, que está praticamente na mesma densidade, né, do parênquima. A gente tem uma diferença, né, por uma linha que seria a cápsula, né, cápsula de fibrina, que acaba dando essa diferenciação. A gente observa ela, né, empurrando as estruturas. Não chega a dizer a linha média, né, mas ela empurra ali o parênquima. Tratamento, né, cirúrgico, a trepanação para poder drenar e lavar, está escrito errado, né, e lavar a cavidade, né, subdural, soro fisiológico, enfim, até retirar todo esse hematoma. E em relação ao prognóstico, a gente observa que podem ocorrer recidivos e em crianças, geralmente, né, ocorrem sequelas graves. Então, isso vai interromper ali o desenvolvimento neuropsicomotor, né, da criança e vai acabar tendo um grande impacto, né, no decorrer da vida desse indivíduo. Aqui
outra imagem, né, de um subdural bilateral. Aqui a gente já observa que ele está aí, atenuado, né, mais escuro, justamente porque ele é uma coleção de água, né, água que vem do líquido, por isso que ele está com a densidade bem parecida do líquido, e produtos, né, da hemólise, do sangue. Então, aqui a gente observa um hematoma subdural crônico bilateral. Outra lesão focal produzida pelo traumatismo crânioencefálico é a contusão cerebral. O que é a contusão cerebral, né? É uma área, né? São áreas heterogêneas, né? Que vão ter a presença ali de necrose, de isquemia, de hemorragia e também um edema adjacente. Geralmente ele pode vir isolado, mas muito frequentemente vem associado a outras lesões hemorrágicas intracranianas. Então, muitas vezes eu tenho um hematoma epidural, né? Em um polo e oposto a ele, né? Diametralmente oposto a ele, eu posso ter uma contusão decorrente do mecanismo de contragolpe, né, do movimento do parênquima, né, contra a caixa craniana. No caso da contusão cerebral, a gente vai ter um comprometimento maior da crista dos giros e também da substância branca adjacente, porque toda aquela área ali que sofreu a lesão vai sofrer com esse processo, né, de isquemia, da hemorragia, da necrose e do edema também adjacente que prejudica essas estruturas. Como eu disse, causadas por golpe direto e contragolpe, principalmente nas regiões frontotemporais, porque nesse movimento, né, de aceleração, eles deslizam sobre as regularidades das fossas anterior e médio, e esse atrito acaba, né, lesando ali o parênquima. E também pode ocorrer nessa região medial dos hemisférios, porque elas podem, né, acelerar contra a foice do cérebro e também podem gerar essas contusões. O quadro clínico dela está muito dependente, né, da localização da lesão. Então, se ela ocorre numa área da fala, né, ou no córtex motor primário, produzir ali sintomatologias diferentes e que podem, devido à necrose, né, gerar déficits permanentes dessas modalidades. Também depende da gravidade do impacto e de lesões associadas. Como eu disse, ela vem muito associada a outros tipos, né, de lesões. Então, tudo isso vai somar para o quadro clínico. Grandes contusões, devido a esse processo, né, de lesão, que leva às hemorragias, que também acaba, né, retirando suprimento sanguíneo, isquemia, vai gerar necrose daquele parênquima, provoca um edema, e esse edema, né, provoca um efeito de massa. Quanto maior a contusão, maior esses efeitos. Então, eu também posso ter sintomas de elevação da pressão intracraniana, né, e ter os sintomas da hipertensão intracraniana, como já foi observado também pelo efeito de massa dos outros tipos de hematoma. Vou apresentar os sinais neurológicos focais e também, né, dependendo do local, do tamanho, o rebaixamento do nível de consciência. Quanto ao diagnóstico, a gente também vai ter a presença da tomografia, né, e não só mais de uma, porque no período crítico eu vou ter que repetir para ver como está evoluindo essa contusão, essa lesão cerebral. Né? A contusão a gente vai observar o quê? Uma área que pode ser única ou pode ser múltipla, né, de densidades diárias para atenuantes, misturada com áreas de densidade menor, que muitas vezes pode ter esse aspecto de sal e pimenta. É como se a gente visse o cérebro, né, salpicado, áreas mais escuras entremeadas com áreas mais claras. Nesses cortes aqui, que são de um mesmo paciente, a gente observa as contusões na região, né, frontal e temporal. A gente observa claramente, né, a região que está ocorrendo o processo de hemorragia, de necrose, outra área, né, adjacente ali de edema, de isquemia, que está provocando efeito de massa, está empurrando a linha média, né, para o lado contrário. E a gente vê que essa contusão, né, vai até o córtex. Então, dessa forma, ele vai gerando, né, as sequelas posteriores.
E em relação ao tratamento, pequenas contusões, né, elas vão sendo monitorizadas sem procedimento cirúrgico, mas para as contusões maiores que provocam, né, esses maiores problemas, a gente tem que fazer uma craniotomia para retirada do tecido necrótico e retirada, né, dos hematomas ali associados. Um caso que ocorre, né, que eles denominam, né, da explosão do lobo temporal, ele tem uma grande contusão nesse lobo, né, que é bem suscetível a acontecer lá. Ele sempre vai ter essa indicação cirúrgica, justamente devido ao risco de herniação, né, do edema que ele provoca, acabar herniando as estruturas e acabar lesando o tronco encefálico, né, piorando o quadro, o estado geral do paciente. A mortalidade está entre 25% e 60%, e como já foi falado, depende da localização da lesão, né, da gravidade do impacto das lesões. Ou seja, as sequelas dependem desses determinantes, né, para serem definidos, né, o valor do impacto que vão ter sobre a vida do paciente. Outro tipo de lesão é o hematoma intracerebral, que ele vai corresponder a 20% dos hematomas intracranianos. Ele está associado, né, a extensas contusões lobares. Então, eu tenho um grande impacto ali, ou lesões penetrantes, né, e fraturas com afundamento, que vão gerar essas contusões profundas ali de todo um lobo. Ela, né, não é bem facilmente distinguida de uma contusão cerebral, porque, enfim, né, se parecem muito. Eles vão ser diferenciados, né, o livro faz a diferenciação, pelo a quantidade do componente hemorrágico. Então, se o componente hemorrágico for maior que 2/3 da lesão, ele vai ser considerado um hematoma intracerebral. Então, nesse caso aqui, que a gente tem esse hematoma intracerebral do lado esquerdo, né, no hemisfério esquerdo, a gente observa que essa área mais densa, que é correspondente ao componente hemorrágico, ocupa bem mais espaço, né, do que essa área mais escura que está ao redor adjacente, que também faz parte da lesão. E por isso a gente consegue fazer a diferenciação de para uma contusão cerebral. Nesse paciente aqui, essa região também mais escura, no lobo frontal, é uma contusão cerebral que já está, né, sendo reabsorvida. Só uma curiosidade aí da foto, da imagem. Então, o hematoma, ele vai ser causado pela ruptura dos vasos intraparenquimatosos, também nessa região dos lobos frontal e temporal. Justamente, ele ocorre quando a força é aplicada em um só ponto, né, numa pequena área, como lesões penetrantes ou fraturas com afundamento. Então, se for uma lesão por arma branca, né, que a força aplicada é muito grande, ali no ponto em que essa força for aplicada, pode ser gerado um hematoma intracerebral. E também levantado o risco dos pacientes em uso crônico de anticoagulantes, porque aí eu vou ter, né, um sangramento bem maior e vou acabar aumentando esse hematoma. E outro, né, subtipo das lesões são os higromas, que os higromas, eles vão ser um tipo de lesão que se devem justamente a esse esgarçamento traumático da aracnoide. Então, ele tem os canalículos ali, né, que transportam o líquido absorvido, e pela lesão eles acabam sendo, né, pesados, eles vão ser quebrados, e esse líquido acaba extravasando para dentro do espaço subaracnoide, e acaba, né, por cisalhamento, e acaba gerando essa imagem que vocês estão vendo, em que a gente observa, né, esse formato em meia-lua também, bilateral, com essa densidade semelhante a do... E a gente poderia se perguntar se não podia se tratar de um hematoma subdural crônico, né? Afinal, o padrão é bem semelhante. Só que não é porque lá no hematoma subdural crônico, para se formar esse coágulo, né, vai demorar semanas, meses. E no caso dessa imagem aqui, ela foi feita, né, essa tomografia foi feita logo após o paciente ter dado a entrada. Então, consegue-se fazer essa diferenciação, né, entre groma e o hematoma subdural crônico.
Agora, a Isadora vai dar continuação, falando das lesões difusas.